O sol tá indo embora, eu vim gravar mais um vídeo. Então eu vou falar hoje sobre a individualidade. Na realidade eu vou falar sobre o igual. A grande mentira que todo mundo acredita, né? Então quando você tá lá mais novinho, né? Você tá no colégio, aí vai ter aula de matemática. Aí 1 mais 1 é igual a 2. Hoje meu filho tava falando lá comigo, a gente tá fazendo uma continha. Aí ele tinha errado, né? Era 12 mais 16, se eu não me engano. Aí ele colocou o resultado. Eu falei, tá faltando o que aqui? Aí ele falou, é igual. Aí, tá bom, isso aí. É engraçado, né? A gente aprende o sistema do igual desde o início, quando a gente está começando a aprender matemática, né? E aí vem o problema da matemática, né? Grande parte dos brasileiros tem problema com a matemática. Não é de se espantar. Porque parte do que a gente acredita como matemática, de fato não é matemática em si, né? Você vende o conceito inicial da palavra matemática, que é matema, que é aquilo que se aprende. As pessoas hoje não têm o mesmo conceito da matemática. Elas usam matemática como se fosse, não, cara, eu tenho que saber álgebra, eu tenho que saber aritmética, eu tenho que saber cálculo. E assim vai, né? Tem que saber probabilidade, estatística. Tem que saber tudo isso. Isso não é matemática não, cara. Isso é um conjunto de complicações e convenções humanas que fez com que perdesse o sentido inicial da palavra matema. Que tempos depois, né, você tem uma aproximação com a matema que seria a filosofia, né? Eu sei que é amor à sabedoria, embora eu goste de chamar filosofia como a redução para aquela palavra que Jesus nos ensinou, que é buscar a verdade, e ela vos libertará. Então quando você busca a verdade, de algum jeito, você está fazendo filosofia. Que no passado anterior, de algum jeito, você está fazendo matema, que é conhecer a verdade, né? E aí acontece, por que eu estou falando tanto da matemática? Porque eu vim falar do igual. Quando você tem uma relação de igualdade, uma coisa é igual a outra, mas essa pergunta me levanta a seguinte pergunta: será que uma coisa é igual a outra? Então, por exemplo, se lá na matemática eu tenho 1 mais 1 é igual a 2, mas um quê? Se você pegar uma criancinha para ela aprender 1 mais 1 igual a 2, ela não vai entender. O que ela vai entender é se você falar assim, tá vendo essa maçã? Uma maçã mais outra maçã, uma maçã mais outra maçã é igual a 2 maçãs. Ela, entende, porque você tem aquele número, né, que está representando um objeto. É aquela ideia do número, né? Aí quando começa a surgir essa ideia da quantidade. E aí, quando você é tão belo quando uma criança começa a aprender matemática, porque só você colocar ela relacionada àquela quantidade relacionado a algo que existe. Agora, ao longo do tempo, o que o homem acaba fazendo, ele acaba tirando o objeto em si e deixando somente a parte abstrata, que é o número. Então 1 mais 1 é igual a 2, mas pera, o que é 1? O que é o 2? Outra coisa, se eu tenho uma maçã mais outra maçã é igual a 2 maçãs, eu tenho que parar para pensar assim, mas peraí, essa maçã aqui, eu posso comparar ela com a outra? Você já parou para pensar que cada maçã ela é diferente? Tal como você é diferente de qualquer outro indivíduo, uma maçã também assim vai ser. Então, por vezes, você vai pegar uma maçã, você pega uma tá um pouquinho maior que a outra, uma tá um pouco mais vermelha que a outra. Então tem como falar que uma maçã mais outra maçã é igual a 2 maçãs? Teria se elas fossem iguais, mas elas não são iguais, elas são semelhantes. O problema da matemática ao longo do tempo, essa matemática como a gente conhece, é fazer com que a gente preste mais atenção no que é abstrato do que é no concreto, né? Que seria a maçã. Não teria nunca como eu equalizar, né? Essa maçã uma com a outra, porque elas não são iguais. O número de sementes dentro delas é diferente. O gosto é diferente. Ou seja, existe uma forma que é semelhante. O conteúdo é semelhante. A função é semelhante, mas são diferentes. São objetos diferentes. Então, o problema da igualdade, né? Porque se você não consegue reparar isso nos objetos que estão ao seu entorno, como é que você vai querer se comparar com outro indivíduo? Você já reparou que tem muitas pessoas que querem se comparar com outros indivíduos?
elas... É engraçado porque na internet isso é muito mais observável do que na vida real. Porque se você está vivendo a sua vida real, prestando atenção nas coisas concretas em si, você não vai ter muito esse problema ao longo da sua vida. Agora, como muitas pessoas hoje têm vivido nesse mundo digital, essa coisa doida aqui, elas querem ser parecidas com outras. Na realidade, elas querem ser iguais às outras. E elas acabam se comportando como essas a qual elas têm interesse em ser iguais, né? Mas só que elas nunca vão ser iguais. Porque o igual, de fato, não existe. Ele existe assim: eu sou igual a mim. Ponto. Você é igual a você. A única igualdade que existe é aquela referente ao próprio objeto. Quando ele fala de si mesmo, quando se trata de si mesmo. Quando foge esse aspecto, o máximo que você vai ter é semelhante. E olhe lá. E olhe lá. Porque é tão engraçado, né? Porque quando você pensa numa maçã, quem fez aquilo ali foi Deus. O homem, ele pode ter de algum jeito interferido no processo, ou ele pode ter se aproveitado de um processo onde ele planta uma semente e dali ele vai colher o fruto, né? Então nasce aquela árvore, depois vai ter a floração, enfim. Tem todo esse processo que o homem no final ele colhe aquela maçã qual ele plantou, né? A sementinha, né? Aquela árvorezinha. E aquele fruto daquela árvore, ela vai ser muito semelhante ao outro fruto. E ambos vão ter funções similares. Mas o ser humano. Se eu tenho uma maçã e uma das principais funções que a maçã tem é de me alimentar, tem um aspecto medicinal também, mas vamos falar do aspecto do alimentício. Eu posso comparar uma maçã a outra e ver essa similaridade, mas o ser humano? Por que o ser humano em si, ele quer ser tão diferente um do outro, ao mesmo tempo que ele quer ser tão igual? Porque se existe uma semelhança entre aqueles seres que fazem parte de um determinado padrão, por que o ser humano ele quer se destacar tanto dos outros? Desculpa. Ao mesmo tempo que ele quer ser tão igual. Quando eu falo que ele quer ser igual, ele quer copiar o outro. Mas quando ele chega naquela essência, ele acha que ele é mais diferente que o outro. E ele quer ser melhor que o outro. Aí entra dentro do estilo da competição. É tudo muito antagônico. É só doideira dentro de doideira. A igualdade, ela está relacionada ao próprio ser. Mas, se você observa a criação divina, nós como seres humanos, possuímos características semelhantes uns aos outros. E aí? Que características são essas? Será que eu tenho parado para observar essas características? Será que alguém já me falou sobre essas características? Engraçado, ao longo da história humana, existiram diversas formas de você falar sobre Deus. Inclusive o politeísmo, né? A existência de diversos deuses. E eu não estou criticando o politeísmo em si, não. Mesmo porque eu acredito que são fases do próprio homem ao longo do tempo em descobrir Deus em si. Mas quando a gente começa a reparar a criação divina, a gente observa o seguinte, esse padrão que ele deixa tão característico. O padrão nas coisas que ele criou. Se existissem diversos deuses, isso seria uma grande complicação. Você não veria a beleza e a bondade de Deus através das coisas que ele criou. Porque existiria uma desorganização. É só você pensar naqueles filmes, ou na própria história da Grécia Antiga, ou qualquer outro tipo de cultura anterior, né, das civilizações antigas, você vai ver por eles acreditarem em diversos deuses, eles acreditavam que existiam diversas brigas entre esses deuses. Mas quando você observa a coisa em si, a qual a gente pode presenciar, a jabuticabeira continua sendo jabuticabeira, a mangueira continua sendo mangueira. Ou seja, o resultado final, o efeito final que você observa, existe um padrão, e esse padrão ele se repete, o que demonstra que existe somente um Deus que tem controle e poder sobre tudo. Por isso que Deus é todo-poderoso. Ok, ao longo da história, Deus permitiu com que um indivíduo viesse e nos demonstrasse uma relação que nós deveríamos ter para com Ele, o próprio Deus, como uma relação entre nós mesmos, seus filhos. Em toda a história do homem,
Só houve um ser, um indivíduo, que falou que Deus é o Pai, que Ele era o Filho e nós somos irmãos. Ou seja, também somos filhos de Deus. O nome desse indivíduo é Jesus. Você deve conhecer. Talvez você deva conhecer. Se não é a primeira vez que você está ouvindo sobre Jesus, né? Eu duvido muito. Acho muito difícil. A gente tem esse privilégio aqui no Ocidente. Ainda que muitos o neguem. Mas ele é a primeira pessoa, na realidade ele é o primeiro indivíduo que vem e explica como nós devemos agir um para com o outro. E ele fala assim, em um novo mandamento vos ensinarei, vos pedirei, né? Que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A gente está acostumado a querer falar, não, mas eu tenho que amar o outro como eu me amo. Você tem que amar ele, o teu irmão, como Jesus nos amou. E o cara se entregou. O cara se entregou. Embora existam muitas confusões sobre isso hoje, eu não acredito nas coisas que eu ouço, né? Ou que eu vejo. E eu só estou falando sobre isso porque eu estou vendo tanta confusão hoje, quando as pessoas falam de Jesus, que, pô, alguém tem que falar alguma coisa também. E eu não sou o detentor da verdade, não. Porque o caminho, a verdade e a vida é o próprio Jesus. Então eu tenho alguma responsabilidade de falar sobre ele por vezes. E quando ele vai lá e ele expressa que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por ele, e outro momento ele também fala assim, que cada um deveria carregar a sua cruz. Qual é a igualdade aí? Se cada um tem que carregar a sua própria cruz, é porque cada um trabalha e em função desse trabalho existe um resultado, um efeito final. Então o efeito da sua vida não tem a ver com igualdade em relação aos outros, tem a ver com as suas próprias ações. Ao mesmo tempo, ele pede para a gente amar os nossos irmãos como ele nos amou. Olha a igualdade aí nesse momento. Existe sim uma forma em específico de se agir aqui na Terra. E essa forma é como se fosse um padrão, tal como a gente observa um fruto de uma árvore específica, uma uva de uma vinha, e assim vai. Você observa aquele padrão. Quando ele pede para a gente amar ao próximo como ele nos amou, ele nos demonstrou como é esse padrão. Quando hoje eu estou aqui gravando esse vídeo aqui, eu de algum jeito, eu lhe amo como meu irmão, ainda que você não entenda o que eu estou falando. Se hoje eu estou fazendo isso, é porque de algum jeito Deus permitiu com que isso acontecesse. Eu não sei até onde isso vai, mas eu fico feliz de estar fazendo isso. E você tem feito o quê? Você tem se igualado aos outros, em vez de igualar aquele pedido que Deus faz, que Jesus faz, na realidade? Jesus ele faz esse pedido para a gente amar o próximo como ele nos amou. Eu acho que, além da nossa individualidade, ou seja, eu sou igual a mim mesmo, existe uma coisa, um padrão que eu posso seguir e que é igual ao outro, que assim respeita, ou seja, acata e obedece a esse pedido que ele nos fez. Existe o igual nesse sentido, de termos um padrão a seguir. E que padrão é esse? Amar ao próximo, como Jesus nos ensinou. Isso, de algum jeito, é igual. O que não é igual é como a gente observa no mundo abstrato da matemática ou no mundo abstrato dessas confusões mentais que o ser humano acaba vivendo. Até a próxima.